Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos para a nossa lição? Nas lições anteriores, aprendemos sobre compaixão, investir o que for necessário para atender, responder a uma profunda necessidade do meu próximo. Você tem praticado atender à necessidade do seu próximo? Vamos ler o versículo-chave? Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 43. Nas próximas lições, vamos acompanhar algumas viagens missionárias de Paulo, e hoje será em Antioquia. Paulo vai usar a persuasão para falar a muitas pessoas sobre Jesus. Vamos ver a definição da palavra persuasão? Persuasão, convencer o outro a fazer a coisa certa. Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia foram encorajados a falarem na sinagoga no sábado. Logo, Paulo começou a falar a eles. Passou pela história de Israel até a conquista de Canaã, o governo dos juízes e reis e toda a promessa que Deus fez para a nação que enviaria um rei que estaria no trono eterno de Israel. Foi da descendência de Davi que Deus trouxe a Jesus como Salvador, conforme havia prometido. Antes de vir Jesus, Deus levantou João Batista, que pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E quando todos imaginavam que seria João o prometido, este apontou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que ele não seria nem digno de desatar as sandálias. Porém, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram o tempo da visitação de Deus e o desprezaram a ponto de sentenciá-lo a Jesus, à morte e à morte de cruz. Sendo após colocado em um sepulcro, ele de fato morreu, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Após ressuscitado, foi visto várias vezes por muitos dias até o tempo que se cumpriu quando ocorreu a sua ascensão. Paulo enfatizou a ressurreição de Jesus, o ponto crucial do testemunho apostólico, e citou algumas passagens do Antigo Testamento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Isto é, hoje, ao ressuscitá-lo dos mortos, declaro que tu és meu filho e eu teu pai. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo, capítulo 16, versículo 10. Deus não permitiu que o seu corpo sofresse corrupção, como aconteceu com Davi. Ele orienta e ensina a eles que agora, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, as quais eram impossíveis de um homem cumprir. A lei conduz o pecador para Cristo, pois o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ser justificado é ser declarado justo por Deus e, consequentemente, receber o perdão dos pecados. Eles agora eram suas testemunhas e os anunciadores do Evangelho, conforme Deus tinha prometido, por causa da palavra, da convicção, ousadia e profundidade com que ministraram. Foram convidados a pregarem novamente no sábado seguinte, mas já naquele momento muitos creram e se converteram. Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 43. Se você ainda não creu e não recebeu a Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso agora.
E você que já tem Jesus, você pode anunciar a Jesus assim como Paulo fez. Vamos orar? Senhor Deus, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Por favor, me perdoe e venha morar em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Desafio da semana. Assim como Paulo e Barnabé falaram de Jesus, você vai escolher alguém para falar de Jesus. Você pode usar os símbolos da mensagem de salvação. Boa semana e até a nossa próxima lição. Tchau!